Sejam bem-vindos ao canal Sandro Joiá. Irmãos, irmãs, aqui embaixo tem meus contatos. Quem puder contribuir com o Pix para ajudar no canal, aquelas coisas todas. Amados, amadas, vamos falar hoje da pombagira rosa negra. Então vamos lá. Eu sempre digo nas séries Exu e Pombagira, que é uma playlist que tem aqui no canal. Igual é diferente de semelhante. Por quê? Não existe só uma rosa negra, existe várias. Isso muda de acordo com a idade e com a maturidade do médium, tá? Então vai lá na série Reinos, que tem aqui numa playlist, e na série Exus e Pombagiras, tá? Por que que eu estou dizendo isso? Caso você tenha uma Maria Mulambo rosa negra, o que que você vai ter que fazer? Você vai ter que assistir esse vídeo da rosa negra e depois assistir o vídeo da Mulambo. E aí você vai mesclar as informações. A minha pombagira é rosa negra do Cruzeiro. Aí você assiste esse vídeo da rosa negra, depois você vai na playlist Reinos e assiste o Reino do Cruzeiro. E aí você mescla as informações, tá? Aqui é para a gente falar da essência da rosa negra. Então, se ela tiver uma outra vertente com outro nome, Mulambo, Padilha, tem que assistir os vídeos delas. Se ela tiver uma outra vertente com reinos das almas, cabaré, do cemitério, da calunga, tem que ir lá na playlist Reinos e assistir. E assim você mescla e começa a ter uma imagem, uma essência, uma visão maior. Outra coisa que é muito importante, que eu já vou falar no início do canal, é para que os médiuns da Dona Rosa Negra coloquem aqui nos comentários as suas experiências. Por quê? Muitos médiuns iniciantes, quando eles assistem o vídeo, eles vão ver os comentários. E vocês que são médiuns da Dona Rosa Negra ou que convivem com a rosa negra, o que vai acontecer? Colocando nos comentários, enriquece, acrescenta, vira um material de estudos. E assim, todos nós, aprendemos com os outros. Não é isso? É isso porque nós sabemos que tem diferença de todo Exu e de toda Pombagira, mediante também a manifestação religiosa. Se ele está no candomblé, se ele está na quimbanda, se ele está na umbanda. Então são muitas possibilidades também para a gente entender a semelhança, tá? Outro motivo de semelhança, quando o médium trabalha muito mais, por exemplo, com o caboclo, com o preto velho, então quer dizer, quem vai predominar mais energeticamente naquele médium vai ser o caboclo, vai ser o preto velho. Agora, quem trabalha diretamente com a pombagira, com a Dona Rosa Negra, a expressão vai ser muito maior, porque energeticamente esse médium está na vibe, está na egrégora, está na energia da pombagira. Então, isso serve para todos os Exus e todas as pombagiras. Então, não esqueçam de assistir a playlist Exus e Pombagiras e não esqueçam de assistir a playlist Reinos, ali, Reino do Cruzeiro, das Almas, da Calunga, aquela coisa toda. Depois de toda essa introdução, para você que está chegando aqui a primeira vez, por causa da Dona Rosa Negra, seja muito bem-vindo ao canal e eu espero que eu consiga honrar a Dona Rosa Negra assim como ela merece.
Por quê? Eu acredito que quando a gente honra um Exu e uma pombagira, eles se agradam de nós. E que eu possa ser merecedor desse axé, dessa egrégora da Dona Rosa Negra, protegendo, abrindo caminho e aquelas coisas todas. E vamos lá? Vamos começar? A Dona Rosa Negra, médiuns, é o seguinte, tudo que eu falar da Dona Rosa Negra, né, vocês vão associando com as semelhanças que isso pode existir na vida de vocês, tá bom? Então, ela não é uma mulher fácil de ser cativada. Dona Rosa Negra, ela tem um temperamento, ela tem o jeito próprio dela ser, que vocês vão compreender no decorrer do vídeo, que se torna bem mais difícil de cativá-la, de agradá-la, de chamar a atenção dela para determinados trabalhos, consultas, para que desperte nela aquele interesse dela assumir aquele trabalho, aquela causa, aquela missão, tá? O interessante da Dona Rosa Negra é porque ela vai quebrar muito daqueles arquétipos conhecidos da pombagira. Nunca pode esquecer que ela é uma pombagira. E como toda pombagira, ela vai atuar nos desejos, nos sentimentos, nas profundidades, nos caminhos. Mas a gente está falando aqui de essência. Então, cativá-la não é uma tarefa tão fácil. E sorte, feliz daquele que cai na graça de uma Dona Rosa Negra, tá? Então, quando normalmente ela pode estar, vamos colocar como exemplo, dentro de um terreiro, tá? Enquanto está todas as outras pombagiras dançando, bebendo, dançando na tabaque e rodando sua saia, Dona Rosa Negra, ela pode estar ali sem expressão, só no olhar, só na sobrancelha. Entende? Você não sabe se ela está gostando, você não sabe se ela está adorando, você não sabe se ela vai embora, você não sabe se ela vai ficar. Ela está simplesmente ali, sendo Dona Rosa Negra. E isso vai tomando cada vez mais expressão conforme eu vou falando. Porque ela tem um poder de dominar o gelo e a frieza. Olha como isso é profundo, vai nos ossos. Ela domina o gelo e a frieza. Então, tudo que eu falar, vocês também têm que associar às polaridades. Se ela domina o gelo e a frieza, ela também tira o gelo e a frieza. Então, as polaridades. Então, nunca esqueçam que eu vou direcionar o vídeo para uma direção, mas sempre tem a outra polaridade. Então, se ela tiver boazinha, ela pode ser mazinha. Faz sentido? É isso. Então, vai pegando essa linha pela ponta, senão vai ficar muito difícil compreender a Dona Rosa Negra. Somente os médiuns da Dona Rosa Negra vai conseguir me compreender profundamente, porque quem é médium sente na pele, né? Vive na alma, vive na essência da Dona Rosa Negra. E eu estou aqui contando a minha história e as minhas experiências. Diferente de outras pombagiras que vão fazer barulho, vão xingar e vão rodar a baiana, né? Dona Rosa Negra não. Dona Rosa Negra, ela trabalha no silêncio. Ela trabalha no silêncio, no sossego. É um sossego assim imagina você numa casa de uma fazenda que não passa um carro, não tem um barulho, e chegou a noite, você fecha todas as portas
e você não escuta nem a cigarra lá fora fazendo o barulhinho dela. É o breu, é o silêncio. E através desse silêncio você entende várias coisas. Uma maneira, uma forma dark, negra de ser. Uma essência de profundidade. Uma essência da escuridão. E não leva a escuridão para o lado infernal, tá? Porque senão vira aqueles macumbeiros evangélicos. É uma profundeza, é um silêncio que para nós que não somos da Dona Rosa Negra, fica muito difícil compreender isso, né? Então, esse movimento, ela traz como mistério, como poder e como magia, tá? Associando como um exemplo simples, como eu sempre faço, imagina você andando à noite numa mata. Além de não estar enxergando direito, tem uma serpente caminhando ali, né? Você nem vai enxergar a serpente, mas a serpente vai te enxergar. Através do silêncio, a serpente vai armar toda a estratégia, tudo o que ela precisa para se defender de você ou para te atacar. Então, essa forma de silêncio foram através desses dois exemplos que eu encontrei simples, porém eu acho que de fácil compreensão para entender essa magia, esse mistério. A Dona Rosa Negra, ela, o espírito, né, essa pombagira, ela tem, como que eu poderia dizer? Vamos dizer assim, numa linguagem atual, ela é andrógena, tá? Andrógena. Então, ela não está presa a esses padrões femininos e masculinos. Ela é ela mesma. Ela tanto consegue usar essa força de pombagira, essa força feminina, como ela tem também essas características masculinas, no sentido de essência, não de sexualidade. Ela é uma andrógena. Então, olha como é profundo. E a pessoa está achando que é apenas uma rosa. Tá? Lembra-se sempre, nos menores frascos é onde tem os maiores venenos. A gente não julga uma pessoa pelo nome. Tá? Dona Rosa Negra é de um poder impressionante e é para poucos. É para poucos. Então, Dona Rosa Negra, ela não é vista com grande frequência em terreiros, tá? E isso também vocês vão entendendo no decorrer do vídeo, porque ela tem todo o jeito, maneira dela de ser, tá? Então, às vezes, aquele médium, homem ou mulher, até tem a Rosa Negra, mas de repente está trabalhando ali a mulambo dele, a dama da noite, as sete saias, tá outra pombagira ali trabalhando no terreiro. Porque muitas vezes a Dona Rosa Negra, por ter esse aspecto diferenciado, ela se recusa a frequentar aquela casa. Então, são características, profundidade e mistérios que somente os médiuns dela vai poder responder, tá? Mas existe. Tem um aspecto interessante nos médiuns, não posso dizer que são todos, né? A gente não pode dizer que é uma verdade absoluta, que o Sandro de Oiá é o dono da razão. Mas tem um aspecto que eu já percebi, que esses médiuns são meio vampiros. Eles fogem do sol, eles costumam ter um aspecto de palidez, mas não no sentido de beleza. Eles fogem do sol, porque eles amam a noite, amam o silêncio, amam a escuridão, amam aquelas coisas antigas. Por exemplo, um candelabro, um vitral, aquelas coisas
coisas barrocas, coisas diferentes que para todos nós, na atualidade, seria coisas antigas, ultrapassadas. Ai, imagina, isso nem existe mais, para quê? Eles gostam. Então aí, a palavra que eu encontrei mais próximo é que eu imaginei aqueles castelos de Drácula, com aquelas mesas enormes, aqueles candelabros, aqueles pratos, né? E a vampira descendo a escada, né? Flutuando. Então, foi a forma que a minha mente fértil conseguiu imaginar o que seria essa característica que Dona Rosa Negra passa para os seus médiuns. Lembrando que quanto mais jovem, algumas características são mais fortes. Conforme vai amadurecendo, esses médiuns vão se reformulando, vão se reinventando. Mas tem uns que são assim a vida inteira. Porque eu me sinto bem assim, eu gosto disso, é assim que eu sou e ninguém vai me mudar, principalmente porque a sociedade, a minha mamãe, o meu papai, o meu trabalho, o meu vizinho não gosta. Se eles não gostam de mim, eu também não gosto deles. É isso. Quando esses médiuns, eles estão na vibração, Dona Rosa faz assim, Dona Rosa Negra. Essa semana, manhã, tarde e noite, eu estarei com você, meu médium. O que acontece com esse médium? Eles ficam sinistros, eles ficam mórbidos, eles ficam diferentes, mas muito diferentes. Aí você já começa a ver o que eu falei no início, que a diferença não é porque é pombagira que todas elas têm a mesma... Ai, cheguei! Porque eu... Não, Dona Rosa Negra é outro babado, que foi muito difícil eu fazer esse vídeo, porque eu tinha que encontrar elementos para transcrever esse tipo de coisa que é totalmente fora da minha realidade, né? Então, como transcrever isso? Aí eu encontrei esses exemplos de Sandro de Oyá, como sempre, né? Então, a Dona Rosa Negra, ela possui essa arte das sombras. Agora eu estou falando de magia. Essa arte da magia, essa arte de manipular as sombras. E isso, meu bem, cada um na sua, cada macaco no seu galho. Porque ela vai para a direção que mais a agrada. E aí é só o médium dela que pode responder. Porque elas, quando elas estão na ira, quando elas estão no ataque, quando elas estão na vingança, ou na lei do retorno, no dar e receber, sabe aqueles filmes de terror que balança a lustre, quebra as coisas, explode as coisas, e você vai andando e vai vendo os vultos passando nos corredores, e você está no quarto e tem alguém mexendo na cozinha? Dona Rosa, essa arte sombria, essa arte do terror, Dona Rosa Negra carrega lindamente e com uma facilidade incrível. Veja só quem é Dona Rosa Negra, tá? Tem babado fortíssimo, entende? Chuck, o Jason, perde feio para os filmes de terror da televisão. Elas são criadoras. Por quê? Esse lado artístico, gótico, talvez. Esse lado artístico de pegar o que essa pessoa está me devendo. O que essa pessoa está fazendo com o meu médium? O que essa menina
o que esse homem, essa mulher está fazendo com esse moço e com essa moça que eu cuido? Aí, meu bem, tudo que for de terror, de Halloween, Dona Rosa Negra, ela é capaz de fazer. Com manifestações, com coisas incríveis. Só para deixar isso bem claro. Por exemplo, a arte da sedução da Dona Rosa Negra. Então, o que Dona Rosa Negra já sabe? Lembra que eu conto tudo do meu jeito. Então, ela já sabe que as mulheres vão fazer coque, vão fazer aqueles bicudinhos aqui, vai passar o batom, vai colocar cílios. Então, ela já sabe que quando essas mulheres, para encantar os homens, vão utilizar de todos esses artifícios, ela já sabe o quê? Que se ela fizer igual, ela vai ser mais uma. Então, meu bem, eu imaginei assim, sabe aquelas roupas de couro? Sabe aqueles cintos de couro? Eu só sei que ela vai chegar na festa totalmente diferenciada. Totalmente diferenciada. Vai pôr uma pintura preta aqui, vai pôr um batom preto, vai pôr todo mundo de ouro, ela com um brinco, uns piercing de prata, de aço, sei lá, estou inventando. Mas para quê? Para a hora que ela entrar, nenhuma maquiada, nenhum vestido da moda, nenhum sapato caríssimo vai causar tanto impacto como ela diferenciada e a curiosidade masculina mediante aquela expressão feminina. E isso, gente, tem que entender que Dona Rosa Negra não vem só em mulheres. Então, de repente, aquele homem que carrega a Dona Rosa Negra, ele pode criar todo um estilo que ele vai encantar homens e mulheres. Porque lembra que eles possuem um lado andrógeno, tá? Possuem um lado andrógeno, misterioso, né? E a gente não está falando de sexualidade, tá? Porém, pode existir também. Aí é um universo, né, gente? Cada um é cada um. Mas essa coisa andrógena, por exemplo, na força do cabaré. Então, antigamente, imagina as mulheres de leque, né? Aqueles cabelões cheios de coquinhos, aqueles vestidos arredondados, né? Tudo na lei dos padrões culturais da época. Sei lá. Eu já vejo Dona Rosa levantando os peitos, sabe? Deixando o cabelo solto. Se tá todo mundo prendendo o cabelo, ela vai soltar. Se tá todo mundo se pintando, ela não vai pintar. Se tá todo mundo sentando na mesa, as mulheres, né? Toda chique, toda fina, ela vai sentar no balcão com os homens. Entende por quê? Ela é irreverente, ela é inovadora, ela é do contra e ela é ela mesma. Agora, como isso vai chegar em cada médium, aí eu dependo dos comentários, porque falar individualmente é impossível. Mas essa é a essência. Essa coisa andrógena e do contra de Dona Rosa Negra é muito forte. Quando os médiums da Dona Rosa Negra estão fora do seu ambiente, estão num local que não gostam, que eles não podem se expressar, eles ficam ácidos. Ácidos nas palavras, ácido nas respostas, eles ficam gelados, né? Aquele desconforto do ambiente, eles demonstram uma aparência que eles estão com depressão, que eles estão com algum problema, justamente porque eles querem sair dali. Eles não querem que você converse com eles não querem fazer amizade com você, eles não querem ficar ali, eles odeiam aquela música, odeiam aquele chiquê, odeiam aquela marmotagem, odeiam aquela coisa, ai, isso é etiqueta, tem que fazer. Não, eles vão vão ficando gélidos, ácidos. Bom dia por quê? Né? Não te perguntei nada. Ué, foi eu que fui aí na tua mesa? O que você veio fazer aqui? Ácidos. Então, ou seja, você que é companheiro de um médium que tem Dona Rosa Negra,
não vai conseguir fazer esse homem, essa mulher ficar sorrindo, feliz, saltitante, quando eles não se sentirem bem no local que eles estão. A melhor coisa que tem para se fazer é sair fora, é ir embora. Ou antes de levá-lo ou levá-la, avisar como é que é. Porque daí, esse lado artístico e teatral que vem das sombras, ele vai se preparar. Bom, eu vou tentar ser educado, vou tentar ser educada, não vou ser frio, vou responder sim ou não e pronto. E eu te dou 2 horas para ficar ali, depois eu quero ir embora. Não gosto. Então, é um exemplo que eu consegui dar. São de opinião e vão expressar a raiva, o descontentamento, a cara de depressão, a cara de melancolia, a cara de morreu alguém, porque eles não estão felizes naquele local. É a maneira que eu encontrei de explicar. Depois vocês médiuns complementam. Esses médiuns, eles próprios vão decidir o que é moral ou o que é amoral. Isso é muito profundo, porque isso vai depender todinho da ótica, da visão de como eles veem a vida. Então não tenho como dar nem exemplos, porque um pode gostar de banana, tudo bem, mas o outro odiar a banana. Então, eles sozinhos vão decidir o que é moral ou amoral ou imoral. É isso, tá? Então são, como eu disse ali um pouquinho atrás, são criativos, são teatrais, principalmente utilizando o corpo em sociedade. Mas não é um teatro para conquistar as coisas. É aquele teatro do corpo, do movimento, da expressão, como um artista mesmo. Então imagina todo mundo no meio de um jogo de futebol, os jogadores todos de shortinho e camiseta. Ele vai chegar todo dark, no jaleco, no peito para cima, nas calças apertadas. Para quê? Para dar impacto. É um movimento do corpo teatral. É a única forma que eu encontrei de explicar. Porque eles entram para dar impacto. Enquanto muitos entram com perfume, joias, roupas, botox, eles não. É essa expressão corporal que vai do cabelo ao corpo, aos pés, às roupas, tá? Isso é muito, muito diferente. Eles também gostam dessas coisas de subculturas. Sub não é porque é menor, é porque já são coisas que não são mais comuns, talvez. Então, por exemplo, esse médium de Dona Rosa Negra decide comprar acessórios indígenas, decide comprar acessórios indianos, decide comprar roupas góticas. Então, tem esse lado de criar temas com o corpo, acessórios. E quando esses médiums perdem o controle, eles estão com raiva, o que parece? Parece que sai eletricidade da boca deles. É um show, porque eles são quietos, lembra do silêncio? Mas quando chega ao ponto de falar assim, hoje é dia de rodar a baiana, é um grito estridente, é uma coisa elétrica, é uma coisa sem fim. Não queiram ver, porque a coisa é terrível e mistura o ácido com os gritos. E hoje, depois de tanto tempo de silêncio, eu vou soltar tudo que pode te ferir, tudo que pode te machucar, tudo para colocar no lugar que você tem que estar. Eu só vou mostrar no dia de hoje, uma única vez,
que você não é nada, você não significa nada, você nunca foi importante como você acha. E daí pra frente, só que nos gritos. Então, olha a babadeira, que coisa forte. Então, é só memorizar que os filhos de Dona Rosa Negra sempre vão expressar, principalmente com o silêncio, com a acidez de palavras e com o corpo, tá? O descontentamento deles. Por exemplo, estou com raiva da minha mãe. Minha mãe odeia piercing. Pronto. Já vai estar com piercing no nariz. É isso. Entendeu? Então, ao mesmo tempo que eu não vou saber explicar com profundidade se é a Dona Rosa que passa demais essa essência, ou esse médium que nasce com essa essência e Dona Rosa falou, eu quero para mim, parece comigo. Então eu não sei dizer, mas eles possuem um lado fetichista, sabe? Fetichista. Sabe, aquelas coisas, talvez 50 tons de cinza, não sei, gente, se é 50, se é 30, se é 10 tons de cinza, de azul, de verde, mas eles possuem esse lado. Por quê? Tudo deles é exótico, é dark, é diferente, entendeu? Não tem esse negócio, papai e mamãe. Não tem. Então, eu não sei explicar. Por favor, expliquem, deem detalhes dessas partes mais íntimas, né? Porque vai ser muito interessante a gente saber desses fetiches e dessa profundidade, tá? Porque a gente agora ficou curioso. Os filhos de Dona Rosa Negra não se adaptam à falta de cultura. E a gente não está falando de cultura, o filme do momento é esse. Não. A cultura para eles é assim, eu vou assistir O Vento Levou, que saiu em 1930, em 1940, nem sei se foi, tá, gente? Eu estou inventando. Eu vou assistir Mary Morrow, então isso é cultura para eles. Eu vou escutar essa música, porque essa música toca minha alma, toca minha essência. Eu vou visitar esse museu, eu vou visitar aquela igreja que não é tradicional, é uma igreja ortodoxa, é uma igreja gótica. Eu vou visitar esse templo satânico luciferiano, porque essas velas pretas, esses vitrais, essas cruzes ao contrário. Então percebe que não é uma questão de religiosidade que eu estou falando, é uma questão cultural, da onde veio, por que veio e como que isso pode agregar. Principalmente agrega no sentido de conhecimento e de valores, e para essa pessoa, esses médiuns, eles se encontram de alguma maneira falando assim, eu não sou dessa época, eu não nasci nessa época, eu deveria ter nascido na época de não sei o quê, entendeu? Não sou desse momento. Então essa coisa de parecer que não se encaixa é por causa dessa busca cultural, desse jeito diferente de ser, e que isso não é nenhum problema, mas com a maturidade isso vai ficando mais leve, né? Isso vai ficando mais leve. A bênção é ter a Dona Rosa Negra. Por quê? Porque ela lida com esses conflitos, com essas escuridões, com essa coisa gelada, porque é o reino dela. Então, ela é a pessoa mais apropriada para tirar isso do médium, ou para trazer o equilíbrio, ou para falar assim, calma, meu filho, pega mais leve, não sei, mas é por aí. Diz que a Rosa Negra nasce assim. Não estou falando da pombagira, tá? Agora eu estou falando da flor. Diz que a rosa, ela nasce vermelha, e com o passar dos dias ela vai escurecendo e ficando negra. O que será que isso significa?
tá? Para os médiuns, olha bem o seu caminho. Seja equilibrado, não seja tão radical. Não fica colocando piercing no nariz porque sua mãe não gosta, tá? Tenta buscar o equilíbrio, porque senão você vai escurecendo, e isso pode te trazer sérios problemas emocionais, tanto de adaptação amorosa, como adaptação familiar, e aí você vai achar e vai entender que a solidão e o vazio é o melhor para a sua vida. Então eu, como Dona Rosa Negra, eu estou tentando te avisar e te mostrar, olha o equilíbrio, meu filho, para que você não transforme as coisas boas, as suas escolhas boas, o que te faz bem, todas as coisas numa escuridão só. Então preserva o que te faz bem e trabalhe as suas dificuldades. Para quê? Para que você tenha novos caminhos, para que você não seja o seu maior adversário. Porque a gente não pode estar no mundo e confrontar o mundo e impor para o mundo as nossas vontades, a nossa maneira. Toda ação tem uma reação. Então eu sou Dona Rosa Negra e eu estou lhe dando esse conselho. Cresça, tenha seus espinhos, use o nosso poder, porque eu sou a sua mãe Rosa Negra. Mas use de uma forma poderosa para a sua vida ser poderosa. Você precisa de dinheiro, sim. Você precisa de estabilidade, sim. Você precisa de conforto, sim. Então você não precisa ser tão simplório ao ponto de não construir nada, porque lá na frente, com seus 40, 50, 60 anos, que você não vai ter mais as pessoas que te cercam, as pessoas que te rodeiam, você vai estar sozinho nessa escuridão, e eu vou fazer o quê como Dona Rosa Negra? Então, eu não sei se eu consegui passar. É uma dica, é uma reflexão com a Dona Rosa Negra em relação ao futuro, tá? Para a pessoa não perder o amor próprio, esfriar, gelar, melancolia, isolamento e depressão, porque a culpa não é da Dona Rosa Negra. A culpa é de não escutar e não gerar movimentos diferentes. Agora tem um detalhe da Dona Rosa Negra. Ela é excelente, maravilhosa, poderosíssima para afastar qualquer tipo de rival. Seja profissional, seja amoroso, seja qualquer tipo de rival. Porque ela entra com essa cena de terror, ela esfria, ela vem com esse lado gótico dela, dark, e aí, meu bem, salve-se quem puder. A pessoa pode estar na luz e não vai estar enxergando. Então, esses são alguns detalhes, um pouco da essência da Dona Rosa Negra, um pouco dessa magia e de muitos mistérios que a gente ainda vai descobrir nos comentários, através dos médiums, que é muito importante, tá? Não se esqueçam de irem na playlist dos reinos, na playlist séries Exus e Pombagiras. Não se esqueçam de compartilhar o vídeo, essas coisas todas. E é isso. Então fechamos a nossa gira e que Dona Rosa Negra abençoe e traga seu axé para minha casa e para todos nós. Minha gratidão e aguardem as cenas dos próximos capítulos. Axé, laroie, seu Pombogira. Pombogira é Mojubá.